A graça e a paz de Cristo. Uma das maiores barreiras que nós encontramos quando estamos tentando interpretar a palavra de Deus é a barreira linguística ou a barreira de idiomas. Porque originalmente a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, sendo eles, no Antigo Testamento, o hebraico, a maior parte do Antigo Testamento, na verdade, no hebraico, boa parte dele também em aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego. Então nós temos 3 linguagens e 3 idiomas ali, que além das modificações do tempo, também são idiomas que não são usuais, pelo menos para a maior parte de nós e para a nossa cultura, que poucos de nós têm acesso a estudar o idioma grego e menos ainda o idioma hebraico e o aramaico, que já é uma língua também não usual. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos vários problemas linguísticos, então, vários problemas em relação ao idioma. E se não bastasse a questão dos idiomas serem idiomas estrangeiros, pelo menos para a maioria de nós, tem toda a questão de que a língua, na verdade, a linguagem, o idioma, ele é algo dinâmico. A linguagem é algo evolutivo, ou seja, ela vai se modificando com o tempo, vão ganhando-se novas expressões vão sendo mudadas, palavras vão sendo adicionadas aos dicionários. Então nós temos, além do problema, ou vamos dizer assim, da barreira, que é 3 idiomas originais da Bíblia serem idiomas estrangeiros, nós temos toda ainda essa questão da língua ser algo volátil, algo que muda, algo que sofre mutações com o tempo. Então, nós vamos ver hoje uma dica bem importante sobre como nós minimizarmos esse problema, ou como nós podemos diminuir essa barreira, como nós podemos diminuir a barreira dos idiomas. Então, para isso, nós vamos analisar um mesmo texto em versões diferentes da Bíblia, para que você tenha uma ideia de como funciona essa questão da linguagem, das diferenças de versões. Nós temos então o texto escolhido, que é o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 24, verso 3. E a primeira versão que nós vamos ler é a versão Almeida, Revista e Corrigida, a versão ARC. E o texto nos diz exatamente o seguinte: E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e seus homens estavam aos lados da caverna. Então aqui nós vemos o texto falando sobre quando Saul perseguia a Davi, e ele avistou uma caverna onde ele entrou, e aqui o termo que nós temos, e que eu quero que você preste atenção, é o termo a cobrir os seus pés. O que exatamente significa? É um termo que para nós não significa, ou não tem uma definição muito clara, a cobrir os seus pés. O que o texto estaria tentando nos dizer com esse termo, a cobrir os seus pés. De repente ele poderia estar com frio nos pés e ter entrado na caverna para cobrir os pés. De repente ele poderia estar descalço e entrou na caverna para cobrir ou para vestir, calçar algum calçado nos pés. Vamos ver o que diz em uma outra versão então. A versão Almeida, Revista e Atualizada, versão ARA. Diz assim: Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul, a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados mais no interior da mesma. E aqui nós vemos uma mudança do termo, então, da expressão de a cobrir os seus pés. Aqui nós vemos a expressão a aliviar o ventre. Então, muitos já conseguiram entender aqui com esse termo, mas ainda pode ser um termo meio dúbio,
Ainda nós podemos ter dúvida do que realmente significa esse termo. O primeiro termo, então, da primeira versão dizia a cobrir os seus pés, esse segundo termo nos diz a aliviar o ventre. Então, nós passamos para a nossa terceira versão, que é a versão Nova Almeida Atualizada, NAA, que diz assim: chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então aqui nós já vemos uma expressão que para nós já faz muito mais sentido, dizendo que Saul ele entrou na caverna para fazer as suas necessidades. Então, quando nós confrontamos essas versões, nós entendemos que Saul, na verdade, ele entrou na caverna para usar a caverna como um banheiro, certo? Nós podemos, através dessa terceira versão, que é uma versão já mais atualizada, é uma versão com a linguagem já mais próxima do que nós usamos, nós podemos entender que fazer as suas necessidades, ele entrou ali para usar, vamos dizer assim, o banheiro naquela caverna. Voltamos um pouquinho para a segunda opção ali, que é a revista atualizada, que nos diz a aliviar o seu ventre. Então nós entendemos que ele estava com uma espécie de dor de barriga quando ele entrou na caverna. E voltando ainda mais na primeira tradução, nós vemos o termo a cobrir os seus pés e nós podemos chegar à conclusão de que a cobrir os seus pés era uma maneira que eles usavam de dizer que a pessoa ia fazer suas necessidades. Então, provavelmente, ela tirava ali toda a roupa, né? Porque era uma roupa diferente das nossas, né? Uma espécie de túnica, um vestido ali. Então, provavelmente, eles abaixavam a roupa até os pés e ali cobriam seus pés. Então, era um termo muito usado para falar que uma pessoa estava fazendo suas necessidades fisiológicas ali. Então, nesse exemplo, nós podemos entender que, ao confrontarmos diferentes versões e atualizações das traduções da Bíblia, nós podemos ter diferentes ideias e diferentes interpretações, muitas vezes mais facilitadas do que o texto está dizendo. Aqui mesmo nós usamos uma mesma tradução, que é a tradução Almeida, mas com atualizações diferentes. Primeira, a atualização corrigida, depois a atualização atualizada e depois a nova versão atualizada. Então é muito interessante que você, sempre que você estiver lendo um texto, independente de qual seja a sua tradução favorita da Bíblia, você confronte esse texto com outras versões e principalmente com versões mais atualizadas, com linguagens mais dinâmicas, que são versões como a nova versão internacional, como a Palavra Viva, como a Bíblia A Mensagem. São versões que trazem uma linguagem mais compreensiva para nós. Como eu falei, você pode ter a sua tradução favorita. Eu mesmo, eu gosto muito dessas traduções mais antigas mesmo, da Almeida Revista e Corrigida, da Corrigida e Fiel, da ACF, no caso, da atualizada, por causa dos estilos literais que elas usam, que enriquece muito o texto. E isso a gente vai ver também numa próxima dica e numa próxima aula sobre os estilos literais da Bíblia. Mas também, quando nós não entendemos alguma coisa, é muito interessante a gente recorrer a esse recurso de várias outras traduções e traduções de linguagem mais atuais, como essas que foram citadas aqui, como o Novo Testamento na linguagem de hoje também, várias e várias outras linguagens que nos trazem mais próximo da nossa realidade linguística. Daí você vai me dizer assim, pastor, mas eu não tenho acesso a tantas Bíblias assim. Mas hoje a gente tem várias tecnologias, vários aplicativos mesmo no teu smartphone mesmo. Você pode encontrar vários aplicativos que têm várias versões da Bíblia
e você pode deixar ele ali sempre à mão quando você estiver interpretando, tentando interpretar um texto, lendo a palavra de Deus, lendo na sua leitura diária mesmo, ter sempre à mão ali alguma dessas ferramentas para que você possa ter uma compreensão mais fácil do que o texto está dizendo. E daí sim você coloca esse contexto na tua leitura ali da sua versão favorita, da sua tradução favorita da Bíblia. Tá ok? Então essa é a dica de hoje. Sempre confronte mais versões, mais traduções da Bíblia para superar a barreira linguística ou a barreira dos idiomas, ok? Então essa foi a dica de hoje. Nos vemos no nosso próximo vídeo, na nossa próxima dica. Fique com Deus e que Deus te abençoe.